Pensa só na cena. França, comecinho do século XVIII. Um padre de aldeia, super tranquilo. De dia, ele tá lá celebrando a missa, tudo normal. Mas à noite, escondido, ele escrevia uma verdadeira bomba relógio filosófica. Quando esse padre, Jean Meslier, morreu em 1729, ele deixou para trás um manuscrito que era um choque, uma denúncia revolucionária de absolutamente tudo que ele pregou em vida. Nessas palavras do próprio Meslier, a gente sente o tamanho do perigo que ele corria. As ideias dele eram mas tão radicais para a época, que o único jeito de compartilhar era depois de morto. Foi o ato final de rebeldia dele, uma mensagem enviada direto do túmulo. E que segredo, hein? Não era um folheto, um textinho qualquer, era uma obra gigantesca. Os pesquisadores descrevem como um sermão em chamas, sabe? Um desabafo sem fim, movido por uma raiva profunda contra a injustiça que ele via por toda parte. Uma crítica, assim, implacável a toda a ordem social. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa. Que ideias tão explosivas eram essas que esse padre escondeu a vida inteira? Ideias que ele achava que podiam, literalmente, virar o mundo de cabeça para baixo. Bom, o primeiro alvo de Meslier foi o alicerce da autoridade religiosa, a crença em milagres. Para ele, isso não era prova de verdade nenhuma. Pelo contrário, era, nas palavras dele, um princípio de erros, ilusões e imposturas. Pesado, né? Vindo de um padre. O mais interessante no argumento dele é a forma como ele constrói. Ele não chega simplesmente negando os milagres, não. Ele faz uma pergunta mais inteligente, mais fundamental. Mesmo que eles aconteçam, será que eles provam que uma religião é a verdadeira e todas as outras são falsas? E para provar o ponto dele, o Meslier mostra como histórias de milagres são universais. Olha só, ele compara o nascimento de Jesus de uma virgem com o de Rômulo e Remo, as curas milagrosas, compara com as do rei Pirro. O argumento é simples: se toda religião tem seus milagres, então o milagre não serve como prova exclusiva para nenhuma delas. E ele não para por aí não. O Meslier usa a própria Bíblia contra ela mesma. Ele vai lá, meticulosamente, e aponta as contradições nos evangelhos. As genealogias de Jesus que não batem, os relatos diferentes das aparições dele depois de morto, até os detalhes da última ceia. Para ele, isso era prova clara de erro humano e não de inspiração divina. Mas a análise do Meslier vai muito além da teologia. Ele conecta essas crenças a todo um sistema de poder e de controle social. Ele argumenta que a religião não é só um erro, mas sim um verdadeiro motor de exploração. Essa metáfora era uma força incrível. O Meslier enxergava a religião como uma ferramenta da elite para extrair riqueza e poder do povo. Um sistema que prometia o céu, mas que na verdade só servia para justificar a opressão aqui na Terra. E aqui está o outro lado da moeda. Enquanto a elite nadava em riqueza, o Meslier viu o povo sofrendo, esmagado por um sistema injusto, e ainda por cima acreditando que aquela miséria toda era a vontade de Deus. No centro da crítica dele estava essa estrutura social. O Meslier via a igreja e o Estado como parceiros no crime. Os reis e os nobres, que ele chamava de os piores ladrões, controlavam a vida material do povo. E o clero, os piores abusadores, controlava a mente das pessoas, garantindo que ninguém nunca se rebelasse. E a mecânica desse sistema era assustadoramente eficaz. A doutrina religiosa ensinava obediência, ensinava a ter paciência com o sofrimento. Enquanto isso, o clero e a nobreza, que ele via como fardos inúteis, viviam no maior luxo, sustentados justamente pelo trabalho de quem era ensinado a aceitar o próprio destino. Depois de um diagnóstico tão sombrio da sociedade, qual seria a solução do Meslier? Bem, a conclusão dele é, talvez, a parte mais chocante e violenta de todo o Testamento. É uma imagem brutal. Essa frase se tornou a mais famosa do Meslier e ela mostra a profundidade da raiva que ele sentia. Para ele, essa aliança opressora entre igreja e Estado era tão podre, mas tão podre, que só uma destruição total e violenta poderia purificar a sociedade. Só que por trás dessa folha toda, tinha um lado construtivo. O Meslier não queria só destruir o mundo antigo. Ele tinha uma visão muito clara, ainda que radical, do que deveria vir no lugar. E aqui está a utopia dele. Basicamente, o Meslier estava descrevendo uma forma primitiva de comunismo, mais de um século antes de Marx. Ele defendia uma sociedade baseada na igualdade, na propriedade comum dos bens, no trabalho para todos e num governo guiado pela razão e pela justiça. Em resumo, a revolução dele exigia demolir completamente os 3 pilares do antigo regime: a monarquia, a igreja organizada e o conceito de propriedade privada.
Era uma visão de uma sociedade totalmente refeita, do zero. E assim, o testamento desse padre solitário, escrito à luz de velas quase 300 anos atrás, nos deixa com uma pergunta que é desconfortavelmente atual. A crítica feroz dele sobre como as crenças e o poder se juntam para manter as estruturas sociais levanta uma questão para os nossos dias. De que formas a verdade e o poder continuam interligados hoje em dia?